Porque é o único jornal que está denunciando isso. Cadê a Band? Cadê o SPT News? A Globo? A Folha de São Paulo? O Estadão? Só a direita está mostrando claramente. O Lula faz parte de uma organização criminosa, narcoterrorista, com envolvimento de venda de meninas e crianças. Esse é o Lula. Olha, o que fica evidente para nós, né? Primeiro sempre, cui bono? É a grande pergunta. Para quem não sabe, Quintiliano, aquele que escreveu as instituições oratórias, para quem é aluno da Academia Conservadora, a galera sabe bem. Quintiliano, ele escreveu um mapinha de como fazer perguntas, como que se investiga algo. E que depois virou a fonte, bem dizer, o ouro, né? O livro guia para investigações, jornalismo, polícia. Todo mundo sempre usa a pergunta: quem fez o quê, quando, onde, como, por quê e a quem beneficia. Essas perguntinhas todas foram feitas por Quintiliano. Tá? E o cui bono é uma delas. Então a gente já tem aqui quem, o que, fez, quando, onde, como, por quê. E vamos entender então a quem beneficia. Por exemplo, quando se tem a possibilidade do Jeffrey Epstein de ser um agente da CIA trabalhando junto com o Mossad, a pergunta que não quer calar: a utilização dessas agências de inteligência era para promover o Benjamin Netanyahu ou para derrubá-lo? Está evidente que não é para o benefício de Benjamin Netanyahu. Era para promover ou derrubar Trump e a direita americana. Fica evidente que não era favorável à direita americana. Agora, em todos esses documentos, tem alguém dizendo: vamos acabar com Putin? Vamos acabar com Xi Jinping? Não. E aqui está o pulo do gato, que a internet, né, o pessoal na discussão na internet, por não conhecer o trabalho do professor Olavo de Carvalho, fica confusa. E cai no colo de gente como, por exemplo, Alexander Dugin, que é o mentor do Putin. A utilização ou o abuso de uma instituição não quer dizer que é aquele país quem está fazendo aquilo. Então, qual que é a grande cilada que nós temos aqui? O sionismo, ele é um movimento de esquerda? Sim. Tá? Isso é fato. O sionismo, ele é um movimento esquerdista. A criação do Estado de Israel surge de um movimento sionista, surge de um movimento de esquerda. Rússia tentou pegar a criação do Estado de Israel do movimento sionista e chamar para si? Tentou. Deu certo? Não. Os Estados Unidos tentou pegar o movimento sionista e chamar o Estado de Israel para si? Sim. Deu certo? Também. Então aqui a gente tem um trabalho que é bem complexo. Eu peço que você preste muita atenção aqui, ó. Você que está me assistindo agora, preste muita atenção para não cair em ciladas, tá? Alan, se o movimento sionista é um movimento de esquerda, inclusive um dos pais do movimento sionista é quem deu o primeiro e único emprego para Karl Marx, que era trabalhar num jornal. Quem acompanha o Terça Livre há muito tempo sabe disso, né? Porque eu já expliquei, tem um artigo sobre isso lá, inclusive na timeline tem, a gente recuperou artigos do Terça, né? Na revista Exílio, colocamos na timeline. Na Academia Conservadora tem isso detalhado, onde eu explico por que os globalistas queriam destruir o Estado de Israel enquanto Estado. Eu explico isso. Por quê? Eu vou fazer um panorama aqui que é um pouco complexo, então eu vou e volto. Eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês não caírem na cilada da internet. Então, a primeira cilada que corre na internet: os judeus mandam no mundo. Mentira. Por que é mentira? O professor Olavo de Carvalho explica que o fato de que pessoas que estão dominando, né, por exemplo, no espectro globalista, o fato deles serem judeus não quer dizer que os judeus dominam o mundo. Então você tem um discurso antissemita, né, disfarçado de antisionismo. Quem mais veste essa camisa, gente? Lula. O Lula é o número 1. Ele fala: eu não sou antissemita. Mas ele não pode falar que também ele é antisionista, porque o movimento sionista é um movimento socialista. Então, qual é a missão do Lula? É dizer o seguinte: não, ninguém quer contra o Estado de Israel. Né? Desde que o Estado de Israel fique de joelhos para o projeto global dos globalistas. Ou seja, o projeto de poder dos globalistas. Então, enquanto tem parada gay em Israel, o Lula, legal, top, adorei. Enquanto tem agenda esquerdista no Estado de Israel, o Lula, ok, adorei. Chegou o Netanyahu, o Lula, opa, não gosto. O George Soros, opa, não, eu não gosto. E aí começa-se, então, a criar uma rede de ataque ao Estado de Israel. Então não caiam nessa cilada de achar que, primeiro, isso tudo é uma ação dos judeus enquanto povo. Esse é o primeiro erro. Erro que o professor Olavo de Carvalho desmente, desmonta, explica, fala por que isso é equivocado. Isso está no debate do professor Olavo de Carvalho com o Alexander Dugin. O debate dele sobre a nova ordem mundial. Por que isso aqui é perigoso?
Porque o bloco sino-soviético quer exatamente isso. Ele quer que você acredite que o inimigo não são os comunistas, não são os marxistas, não são os revolucionários. Que os marxistas, revolucionários e comunistas, eles só são ferramentinhas na mão do mercado financeiro, na mão dos judeus. É isso que eles querem que você acredite, para tirar a real culpabilidade do bloco sino-soviético, Rússia e China, ou seja, Partido Comunista Chinês e a KGB, com a infiltração desses dois grupos nas agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Se tiver muito complexo, eu peço, por favor, que vocês comentem. Eu não quero debater com vocês, não, tá? É dúvida. Eu gostaria de tirar dúvida. Então, porque não é debater comigo, vocês teriam que debater com o Olavo. Então, se tiver dúvida, eu vou ter o maior prazer do mundo. Debater, eu não quero debater com a audiência, pelo amor de Deus, longe de mim. Quem estiver, sim, tá muito complexo. Então, vamos lá. Colocou aqui o Bill... como é que é? BLMPQ15. Sim, tá muito complexo. Então, vamos lá. Eu vou explicar da maneira mais simples possível. Se você tem a infiltração do PCC e do Comando Vermelho dentro da polícia do Rio de Janeiro, você vai dizer que foi a PM do Rio de Janeiro que favoreceu os narcotraficantes? Você tem como dizer isso, Max? Se você tem a infiltração do Comando Vermelho e do PCC em 1, 2, 3 caras num ponto central dentro da PM do Rio de Janeiro, você vai dizer que é a PM do Rio de Janeiro que fez aquilo? Não. Se você tem a infiltração de comunistas dentro da Igreja Católica, você vai dizer que é a Igreja Católica quem está promovendo a teologia da libertação? Não. Se você tem a infiltração esquerdista na formação dos pastores, e aí os caras ficaram ali adeptos à teologia da missão integral, você vai dizer que são os evangélicos que estão fazendo isso? Não. Beleza. Então, se você tem a infiltração esquerdista no Estado brasileiro para a criação do Foro de São Paulo, envio do dinheiro brasileiro para Venezuela, ditaduras na África, Farc, você vai dizer que foi o Brasil quem financiou esses grupos? Não. Então, aqui a gente tem a primeira distinção. Povos, nações que ainda têm um debate, uma luta por poder, você não tem como dizer que nação, povo, Estado, no caso Estado aqui, Estado-nação, né? Você não tem como colocá-los como sujeito de uma ação. O que é o sujeito de uma ação? Macaquinho andou aqui, na sala, né? Qual é o sujeito? É o macaquinho. Então você não tem como colocar o sujeito como Estado, povo, raça, nação. Não tem. O sujeito da ação aqui, é isso que o professor Olavo de Carvalho fez no debate com o Alexandre Dugin, o sujeito da ação aqui não é o governo dos Estados Unidos da América. Ah, mas o governo dos Estados Unidos da América fez isso nesse período. Sim, era a esquerda no governo dos Estados Unidos da América que estava fazendo aquilo. Quando o Obama era presidente, quem estava agindo para a promoção do Lula? O Obama. Não é o país Estados Unidos. E o Obama pertence a qual grupo? Ao grupo da nova esquerda americana, que é parte dos globalistas. Então não é os Estados Unidos enquanto nação. Por exemplo, quem financiou as Farc com o dinheiro do BNDES? Foi o povo brasileiro? Foi a nação brasileira? Não. Foi o Lula, o Foro de São Paulo. A esquerda brasileira quem financiou o narcotráfico? O Leonardo Boff, enquanto representante da teologia da libertação, ou seja, a infiltração marxista dentro da Igreja Católica, ele é a imagem da ação da Igreja Católica no Brasil? Não. É a instrumentalização dela. Eu não sei o nome dos pastores aqui, se vocês puderem colocar o nome deles, os pastores que são os maiores ícones da teologia da missão integral, que são aqueles pastores que enganam a galera, mentem pro pessoal, diz que é cristão ainda, diz que está preocupado com o povo, diz que está preocupado com os mais pobres, que Cristo cuidava dos mais pobres, mas na verdade eles não são nem sequer mais cristãos. Minha mãe é evangélica, né? Eu cresci no meio evangélico. O Kleber Lucas era alguém extremamente respeitado. Todo mundo amava, mas amava o Kleber Lucas. Como pessoa, como músico, que não sei o quê. De repente o cara virou a chave. Ele quis mudar as letras da música dele, que é um salmo. Sabia disso, Max? Sabe o Salmo 51? Ele mudou a letra, porque falava que ia ficar branco, purificado e branco, como a neve. Como diz o Salmo. O cara mudou isso por manipulação esquerdista. Então, ele representa os evangélicos? Não. E essa é a primeira distinção que eu quero fazer para o pessoal poder parar com essa conversa de que os judeus mandam no mundo. Rússia e China é só cachorrinho, é só poodle. Nananina, não. Não, não, não e não. No mundo nós temos 3 blocos de poder. Professor Olavo de Carvalho aqui, tá? Isso aqui não sou eu, não. Professor Olavo de Carvalho. Nós temos 3 blocos de poder no mundo. O bloco globalista, que são todos marxistas, são todos socialistas, de origem do socialismo fabiano. Eles detêm o mercado financeiro, eles sabem muito bem o que é socialismo, o que eles querem, qual é a destruição que eles têm que fazer no planeta, o controle que eles têm do mercado financeiro global, como eles determinam quem é que vai ser ou não, meu irmão, bilionário, quem vai se manter bilionário ou não no planeta. Eles é quem mandam nisso aqui. O bloco sino-soviético, que é Rússia e China, os serviços de inteligência e operação de guerra de 5ª geração
do Partido Comunista Chinês e do Partido Comunista da União Soviética, que continuam no poder até hoje, e o bloco do Califado Muçulmano. São esses 3 blocos que estão atuando hoje no mundo. Os 3 são blocos de mentalidade revolucionária. Aí eu teria que parar aqui e explicar o que seria a mentalidade revolucionária. Mas qual que é o perigo? Quando você diz, são os judeus. O que você está fazendo? Você está fazendo exatamente o que o Lula quer. Free Palestine, entendeu? Free Palestine. Esse é o discurso do Lula. Ô Bob, o PDF tá na tela aí ou não? Tá possível mostrar? Isso. E aí eu quero mostrar aqui agora, Max e Ramagem, uma vez que a pessoa entendeu agora, não cai nessa cilada de chamar povo, raça, nação, de agente, né, de sujeito de uma ação. Coloca na tela então, por favor, Bob. Esse relatório de análise, fui eu quem fiz, isso aí mesmo, tá? Na internet, com inteligência artificial, mas para deixar bem claro para vocês o que é o que está em jogo nesse exato momento, tá? Essa rede internacional e esse projeto de poder e por que o Brasil precisava expurgar o Bolsonaro, jogar o Bolsonaro na fogueira para poder dar estrada livre para o Lula. Você tem o braço intelectual, tá ali, ó, Noam Chomsky. Você tem a Internacional Socialista, que continua até hoje, e as suas mídias, que no caso, no Brasil e nos Estados Unidos, a principal delas naquele momento era o The Intercept, para poder soltar o Lula. Pode passar, Bob, por favor. Aí você tem, qual foi a tese central deles? A campanha internacional pela soltura de Luiz Inácio Lula da Silva não foi um movimento espontâneo de direitos humanos, mas uma operação articulada para preservar o projeto de poder da esquerda na América Latina. Ou seja, para manter a força do Foro de São Paulo e fazer com que a esquerda nos Estados Unidos e em toda a América Latina, Central e Caribe, o projeto continuasse em andamento. Da mesma maneira como eu falei para vocês aqui do programa chamado Road to Socialism, que é Estrada para o Socialismo, que era o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. E aí a narrativa inicial era o quê? Foi golpe. A prisão de Lula foi reembalada internacionalmente, não como um ato de justiça, mas um golpe suave, que é o soft coup, orquestrado pelas elites e interesses dos Estados Unidos. Essa era a narrativa principal deles. Ninguém demonstra todos os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvios de verbas públicas, altamente demonstrados, provas, confissões, apreensões, volumes de dinheiro, delação, nada de 3 instâncias. A segunda instância aumentando a pena ainda assim. Ninguém, em âmbito internacional, essa não era propaganda. Era um coitado que estava sendo tirado do poder. Não, nada disso. Não, pode deixar a imagem lá, Bob, mesmo quando o pessoal fizer acréscimos aqui, o Max e o Ramagem. Aí, o passo 2, depois que colocou a narrativa de que, na verdade, não era um ato de justiça, não era isso que o Ramagem acabou de falar, não eram crimes comprovados que foram julgados. Então, isso aí tudo, na verdade, era a elite dos Estados Unidos que está querendo acabar com o pobrezinho do sindicalista Lula, que era pobre, perdeu o dedo, ama os pobres e foi parado no Brasil por causa do fascista Bolsonaro. Essa é a narrativa deles. Ponto 2, a legitimação intelectual. Isso aqui, a direita tem que ter uma aula disso aqui. Porque na direita, legitimação intelectual ocorre assim, mendigo do Pix. A burrice da direita às vezes me impressiona. É o mendigo do Pix, fulano dos demônios. Enquanto que a esquerda sabe como trabalhar com jornalismo, os intelectuais, para poder criar a narrativa deles. Sendo que nós não trabalhamos com uma manipulação da narrativa dos fatos. Nós simplesmente narramos os fatos. Ponto 2, legitimação intelectual. Figuras como Noam Chomsky foram mobilizados. Pra mim tá longe. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui de alguma maneira. Deixa eu acompanhar aqui. Pronto, eu vou acompanhar daqui que é melhor, Bob. Pode deixar na tela aí. Não, pode deixar assim. Figuras como Noam Chomsky foram mobilizados para dar peso acadêmico à tese do prisioneiro político, o coitadinho que sofreu. O ponto 3, o objetivo geopolítico. A liberdade de Lula era necessária para a sobrevivência do Pix. Abre aspas, fecha aspas. Gente, isso aqui tá nos e-mails. A sobrevivência do Pix está nos e-mails do Epstein com Noam Chomsky. E o desafio à hegemonia norte-americana. Ponto 4, a ferramenta lawfare. A deslegitimação das instituições judiciárias brasileiras foi uma arma central da retórica. Aí agora, vamos ao validador intelectual Noam Chomsky. Quem é esse cara? Que visitou o Lula na prisão, né? Foi lá visitar o Lula na prisão e foi levar que o Lula estava sendo colocado na prisão injustamente, como a gente colocou aqui, com diversas provas de todas as instâncias, desvio, roubo. Não é questão política, não é crime político ou querer fazer um golpe que nunca existiu, não. É roubalheira, desvio de verbas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tudo comprovado por vários atos, várias delações, várias confissões, várias apreensões de milhões de dólares no Brasil e no exterior. Essa pessoa, tida como intelectual de esquerda, veio visitar o Lula na prisão para fazer exatamente esse tipo de discurso. Não, só para o pessoal ter ideia da coisa, tá? Ele não estava enganado nessa história, não. Tem um e-mail, eu vi esse e-mail, nesses novos arquivos, que o Noam Chomsky dá conselhos para o Epstein de como lidar com as acusações de tráfico sexual que ele está sofrendo.
Pois é, e aí toda a movimentação internacional que o Eduardo Bolsonaro faz não tem eco e nem fortalecimento, às vezes, internamente no Brasil. A esquerda não age dessa maneira, ela sabe muito bem agir de modo unificado. E aí começa o contexto. Ele é um linguista e ativista de esquerda, atuou como a principal voz para internacionalizar essa narrativa do PT, que era qual? A narrativa do Lula, coitadinho, que está sendo preso por lawfare, que é exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro, mas não aconteceu com o Lula. Lula é a figura mais significativa do século XXI. Por direito, deveria ser o presidente do Brasil. Tá? Engraçado, né? Não por voto, né? Não por voto, por direito. Tá? Isso aí. Então, se ele tem direito a ser presidente, quer dizer que os brasileiros têm dever de aceitá-lo como presidente. Exato. Dever moral. É isso que ele está dizendo. E aí, fonte, tá aí, ó. CUT. Tá? A CUT noticiou isso quando o Noam Chomsky foi visitar o Lula na cadeia. Qual é a estratégia? Ele visita o Lula na prisão em setembro de 2018, acompanhado de Aloysio Mercadante. Qual é o reenquadramento, que é a técnica do framing, né? Essa é a técnica de enquadramento. Qual foi o reenquadramento aqui? A visita serve, então, para classificar Lula como o prisioneiro, abre aspas, o prisioneiro político mais importante do mundo. Brasil 247. Ou seja, que se você tem um intelectual internacionalmente conhecido visitando o Lula, significa que o Lula é o prisioneiro político mais importante do mundo. Esse foi o enquadramento que eles fizeram. Por quê? A arma retórica deles, né, que de fato aconteceu com o Bolsonaro, mas não aconteceu com o Lula, eles colocaram como o conceito de lawfare. Não esqueça, muito importante, deixar o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal, já se inscreveu? Dá uma olhadinha aí. Opa, obrigado. O que vem a ser então o conceito de lawfare? O uso da lei como arma de guerra para perseguir oponentes políticos operando de cima para baixo, para despolitizar a sociedade. Que é exatamente como fizeram com o Bolsonaro, como fazem até agora com o Bolsonaro. E aí como é que fica o enquadramento narrativo? A Lava Jato é a mesma coisa do que uma colaboração ilegal entre promotores brasileiros e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Essa é a narrativa que eles venderam. E a tática era comprovar provas materiais, no caso do Departamento de Guarujá, a casos frágeis internacionais como o caderno da Hello Kitty no Equador, para ridicularizar o judiciário. Gente, é impressionante como essa gente é conectada, infelizmente, bem formada e sabe o que está fazendo. Uma direita que queira lutar contra isso aqui, sem estudo, sem informação, é impossível. Por isso que não dá pra ouvir aquele argumento. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Dá sim. Para, senta e estuda, pelo amor de Deus. Não digo pra você em casa que tá nos assistindo, mas os deputados, os senadores, eles têm a obrigação de sentar e começar a estudar. Obrigação. É uma obrigação. Do contrário, eles não poderão oferecer nada para a população contra essa esquerda maldita. E o argumento central tá aí. O lawfare busca submeter questões políticas a questões tecnocráticas decididas por burocratas e juízes. É isso que eles venderam pra todo mundo. Pode mudar, Bob. A narrativa do golpe suave era o seguinte: a elite brasileira, aliança neoliberal, esse termo aliança neoliberal, ele já aparece nesse texto de 2015, que eu mencionei aqui, que era o texto 2015, acho que 2010, não lembro agora, eles tinham uma data mais antiga, depois eu vou procurar lá no Internet Archive, de qual é o ano do texto Road to Socialism, que é do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, que escreveu esse texto, Estrada para o Socialismo. Mas lá eles já fazem esse enquadramento aqui, a tal da aliança neoliberal, que é o que eles chamam de o oposto do que os comunistas estão fazendo no Brasil. Que aí teria uma aliança neoliberal, é como se o Bolsonaro estivesse em aliança com o Banco Itaú, com o Globo, né, Rede Globo, Banco Itaú, Lehman, para poder destruir a mata no Brasil, entregar o dinheiro todo pro agropecuário e deixar o povo mais pobre. Meu Deus, quem fez tudo isso? Acuse-os do que você é, do que você faz. Isso é a tática esquerdista assim, mais antiga. Tudo que eles xingam os outros, na verdade, é o que eles fazem. E aí começa a elite brasileira, que eles chamam de aliança neoliberal, esses que estão nos e-mails que o Max acabou de mencionar. Então eles... meio para mostrar ainda. Uhum. Então essa elite usou o judiciário para destruir o PT na falta de líderes fortes. Olha isso. Ou seja, em 2016, o impeachment da Dilma foi essa aliança neoliberal dos bilionários, dos ricos, contra os pobres, o pessoal do Banco Itaú, o pessoal da Faria Lima, o pessoal que é rico no Brasil. Eles é que fizeram o impeachment da Dilma e eles é que levaram o Lula para a prisão em 2018, porque é golpe parlamentar judicial, porque isso aí tudo é uma aliança de privilégios, porque eles, na verdade, querem oferecer privilégios a essa elite. Algo que os e-mails que o Max vai trazer aqui para vocês daqui a pouquinho mostram o completo contrário de tudo que eles prepararam durante mais de uma década. Abre aspas, Noam Chomsky para o Intercept. Abre aspas. Aos olhos da estrutura de poder do Brasil, prender Lula não é o suficiente. Eles querem garantir que a população não possa ouvi-lo. Fecha aspas. Meu Deus do céu, é exatamente o contrário. Vai pro próximo, Bob, que tá acabando aqui. Na verdade, isso daí poderia ser dito para o Bolsonaro. Exato. O Bolsonaro não recebe visita, o Bolsonaro não pode dar entrevista, né? Ninguém pode depois chegar e colocar na mídia uma entrevista do Bolsonaro. O Bolsonaro está completamente isolado. Então, não querem que o povo escute o Bolsonaro. Aí é verdade.
E tudo que eles narram com relação ao Lula aqui, você vai ver como que de fato ocorreu com o Bolsonaro e não aconteceu com o Lula. Exato. Por exemplo, o Lula teve julgamento em foro próprio? Teve. Não foi no TRF4, se não me engano? Porra, mais. O Lula foi julgado. TRF4, não foi? Rio Grande do Sul. Então, o Lula Primeira foi. instância no Paraná, o TRF4 lá do Rio Grande do Sul. Então, ele não foi enviado diretamente para o STF. Não. Então, com o Lula, teve julgamento em foro próprio. Ele não era presidente, ele não era ministro, ele não estava em lugar nenhum do governo, então ele não deveria ir para o STF. O Bolsonaro vai direto para o STF. O Lula teve direito à legítima defesa? Teve. Bolsonaro não. Bolsonaro não tem nem a quem recorrer. Bolsonaro não tem outra instância. Vejam que tudo que eu vou narrar aqui agora como a estratégia da esquerda internacional para soltar o Lula foi, na verdade, exatamente o que o Bolsonaro está sofrendo. A narrativa deles é impressionante. Então tá aí. A internacional esquerdista, né, socialista, utiliza-se de líderes globais, sindicatos no Brasil, trade unions, que são os sindicatos nos Estados Unidos. Isso tudo foi denunciado pelo nosso amigo lá, de Miami. Quando a gente conversou com ele, ele levou um susto, lembra? Quando a gente estava comendo churrasco lá em Washington. Nosso amigo que está trabalhando agora na administração Trump. Não lembra? Quando a gente falou para ele, ele falou assim, e tem os sindicatos apoiando, dos trade unions aqui dos Estados Unidos apoiando o Lula? A gente falou assim, tem sim, tá aqui. Foi, verdade. Lembrou? Lembrei. Então, beleza. Não fala o nome, não. Deixa quieto. Ele hoje está trabalhando na administração do Trump. Né? Trabalhou na CIA, né? Não, na CIA não. Foi na CIA, né? Ele estava onde, gente? Não era FBI ou CIA? Agora eu não lembro. Mas a gente comentou com ele, você lembra? Lembro. Muito bem. Mas com ele o nome dele, se você não está lembrando o nome. Lembrou agora? Beleza. Então, vigília Lula livre, né? Mobilização diária, coisa que a direita não está fazendo, os deputados nem sequer incentivam. E aí, nos líderes globais, você tem, além do Pepe Mujica, você tinha o Evo Morales, até o Maduro. E o Maduro não pisava aqui porque ele tinha medo, não pisava no Brasil porque tinha medo do Bolsonaro. Mas aí Pepe Mujica, Evo Morales, e aí o conceito era a solidariedade internacional como tática política, algo que não acontece no Brasil. Com o Bolsonaro, que de fato precisa de solidariedade internacional e mobilização. Por isso que eu fico impressionado quando alguém não divulga a viagem do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, tanto a Israel quanto a viagem dele aos países árabes. A direita tá como no Brasil? Quietinha. A esquerda ficou quietinha? Diz pra mim. Quando o Boulos ia pedir ajuda internacional, a esquerda, os deputados de esquerda ficavam quietos ou divulgavam? Não. Então, Um barulhão. então fica aí o Alan Chato, né? O Alan Chato, né? Comprova o Alan Chato com a realidade se eu sou chato mesmo, tá? Então vamos lá. A ação, manutenção do capital político através da vigília. Bom dia, presidente Lula! Todo dia tinha essa porcaria. Todo santo dia. E os caras fizeram o dever de casa direitinho. Um tapa na cara dos congressistas do Brasil. Resultado, a campanha derrotou o objetivo insidioso do lawfare, impedir esse retorno ao poder. Pode ir pro próximo, Bob, por favor. A motivação geopolítica, fase 1. O desafio à hegemonia dos Estados Unidos. Era isso que eles estavam falando. Então, o apoio a Lula visava restaurar um polo de poder anti-americano. A evidência... Vitória de Lula, vista como essencial para revigorar o BRICS e exportar a fragilidade do poder dos Estados Unidos da América. Soltar Lula mostrava a fragilidade do poder dos Estados Unidos. Ou seja, vocês não têm poder de influência nenhum no Brasil. Nós fizemos um barulhinho lá e já conseguimos soltar o Lula. Você enfraquece o poder dos Estados Unidos. A rejeição aos Estados Unidos como o padrinho da América Latina. Para poder atrair quem? A China. O Brasil tornou-se, talvez, frase do Noam Chomsky, esse esquerdista que andava com esse, né, pedófilo, eu vou falar só uma vez, só do Epstein. O Brasil tornou-se, talvez, o país mais respeitado internacionalmente sob Lula. Isso poderia dar um impulso ao desenvolvimento do BRICS. Fecha aspas, Noam Chomsky. Próximo, Bob. A motivação geopolítica, parte 2. A Amazônia como pretexto. A ameaça. O Bolsonaro, o fascistão, né, o taxista, fascista, blá, 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 era retratado como o acelerador do ponto de não retorno e destruição da floresta amazônica. Meu Deus, não pode. Pelo amor de Deus, gente! Meu Deus do céu, o Bolsonaro tem que sair. Vídeo. Vocês lembram do vídeo dos caras do Avengers? O Hulk, a galera toda. Sim. Bolsonaro, que horror! Gente, teve até girafa da Amazônia. Girafa da Amazônia. Essa foi a narrativa. A estratégia era qual? Vincular a liberdade de um pseudo preso político, no caso o Lula, à sobrevivência planetária. O mundo não vai sobreviver se o Lula ficar na cadeia. Para angariar apoio ocidental. Qual era a salvação? Lula apresentado como a única esperança para salvar o planeta e proteger reservas indígenas. Frase do Noam Chomsky, tá? Uma vitória de Lula no Brasil poderia ajudar a salvar o planeta. Gente, isso aqui não é piada não. Isso é sério. Eles venderam essa narrativa com apoio de dinheiro bilionário de um pedófilo! E por isso que eles quiseram prender o Bolsonaro. Próximo. O aparelho midiático, a amplificação.
né? A importância de você assinar a timeline para ter amplificação midiática. Isso aqui tinha que estar sendo falado para 200 mil pessoas ao vivo, simultaneamente, só no YouTube. Para parar de ser enganado. Intelectuais, Noam Chomsky e o Prashad. The Intercept usa os artigos do Chomsky definindo Lula como prisioneiro político, coisa que ele nunca foi. A mídia aliada vai lá, divulga. O Democracy Now!, uma plataforma para discussão da fragilidade dos Estados Unidos. E o Brasil 247 acaba repercutindo isso internamente no Brasil. E aí você tem o giro ali, pode passar para o próximo, Bob. Os mecanismos de opinião que eles criaram acabam mudando e falam assim, isso aqui é fato. E aí, isso aqui é só um dos e-mails. Né? Na verdade, 2. Só 2 dos e-mails que foram liberados, que a gente está trazendo aqui para vocês. Num deles, setembro de 2018, o Noam Chomsky enviou para o Jeffrey Epstein. No Brasil, estou muito envolvido em atividades do Lula Livre. Né? Valéria e eu visitamos na prisão ontem. Ele falou isso. Valéria, esposa do Noam Chomsky. Isso. E-mail, segundo e-mail, dezembro de 2018. Conseguimos visitar o Lula, o prisioneiro político mais importante do mundo. Ou seja, o lobby por Lula circulava em redes da elite financeira global, Jeffrey Epstein, transcendendo o mero ativismo político. Chegou um dos maiores bilionários do mundo. O cara que estava funcionando ali, operando, por meio da CIA, por meio do Mossad, para destruir a direita nos Estados Unidos e no Brasil. Para depois eu ter que ouvir de gente falar assim, não, quer saber dos Estados Unidos não, quer saber dos Estados Unidos não, quer saber do Brasil. Pois é, você não quer saber dos Estados Unidos. Você não quer saber de parceria com os Estados Unidos. Parabéns pra você. O Noam Chomsky pensa diferente, o Lula pensa diferente, a esquerda americana pensa diferente. Eles fazem todo tipo de aliança que vocês possam imaginar. E nós vamos fazer o quê? E aí, o tal do inimigo ideológico, Bob, próximo. O neoliberalismo autoritário. Que nem existe, tá? O que eles chamam de neoliberalismo tá no espelho. Eles é que fazem isso. Estado e mercado. Qual é o conceito? Para a rede de apoio. A prisão de Lula era uma ferramenta de guerra de classes para impor reformas impopulares. Ou seja, o Lula, cara, foi preso para privatizar. O Lula foi preso para eles poderem vender a Petrobras. Para eles poderem vender os Correios. Que absurdo. Eles querem queimar a Amazônia. Esse Bolsonaro é o Satanás. É o Bolsonaro dos demônios. Entendeu? Porque ele é o malvadão. Ele é o perigoso da história. Então começa. Teto de gastos, privatizações, desmonte do Estado. Qual era a narrativa? O golpe contra Dilma serviu para aprovar o que as urnas rejeitariam. Ou seja, o povão não queria. O povão não queria privatizar nada. O povo queria tudo estatizado. O povão só queria socialismo. E eles fizeram impeachment para arrancar a Dilma. E depois, 2 anos depois, prenderam o Lula para poder sepultar o poder do povo. Decisão de voto. A democracia morreu no Brasil. O objetivo da soltura: interromper a destruição do Estado e retomar controle sobre o BNDES e Petrobras. Ou seja, eles estão destruindo o Estado brasileiro. Meu Deus, que horror! O impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, né? A Amazônia vai queimar, vai pegar fogo, vamos mobilizar todo mundo. Mobilizaram, fizeram de tudo. Agora veja a execução como é feita. Da prisão à ressurreição política. Estágio 1, manutenção midiática. Visitas internacionais frequentes a Curitiba. Fase 2, retórica unificada, insistência no termo Lula livre, até a anulação das condenações. E a fase 3, o capital político intacto. Lula solto, com estatura de estadista global. Noam Chomsky, abre aspas, você é uma das figuras mais influentes da minha vida. Falou isso na visita hospitalar de 2024. Como é que consolidou isso, gente? A unidade das forças de esquerda, coisa que a direita tem que aprender para ontem, né? E não ficar menosprezando trabalho de jornalismo e trabalho intelectual. Políticos, acordem. A libertação de Lula permitiu a reativação da articulação internacional esquerdista. A convocação, Lula chama a unidade das forças democráticas e progressistas ao redor do mundo, fecha aspas. Isso aí era o papel do Foro de São Paulo. E o desenvolvimento disso foi o movimento Lula Livre transformou-se em uma plataforma de governança global. A moeda era a América Latina e o BRICS. A solidariedade internacional foi um investimento político com retorno garantido. Vamos ver que tipo de retorno? Um projeto de poder bem preservado. Bob? O ativismo internacional não foi movido meramente por preocupação humanitária. Foi uma operação estratégica de guerra de quinta geração para reverter o que eles chamariam de revés político, mas na verdade foi crimes cometidos por Lula. Lula serviu como ponto de convergência para reorganizar a esquerda internacional contra os Estados Unidos, dentro e fora dos Estados Unidos. Gente, diante de tudo isso aqui que vocês estão vendo, pode terminar aí, Bob, obrigado. Diante de tudo isso que vocês estão vendo, eu nem toquei ainda na parte das escravas sexuais, pedofilia, etc. Eu só estou mostrando
como que os esquerdistas, os bilionários, os interesses com as fazendas e florestas na Amazônia. Cara, se eu sou dono de fazenda lá nessa região norte do país, e eu sei de tudo isso aqui, eu imediatamente financiaria a timeline. Eu tô falando sério, isso aqui não é merchan, isso aqui não é marketing, isso aqui não é publicidade, não. É só pra dizer, eu não sou burro, eu vou financiar isso aqui. Porque é o único jornal que tá denunciando isso. Cadê a Band? Cadê o SPT News? A Globo? A Folha de São Paulo? O Estadão? Só a direita está mostrando claramente. O Lula faz parte de uma organização criminosa, narcoterrorista, com envolvimento de venda de meninas e crianças. Esse é o Lula. E você, né, é obrigado a ver o teu vizinho, o porteiro do teu prédio, a pessoa que está ali perdida sem saber de nada, o cara acreditar que o Lula é o pai dos pobres, que está ajudando as pessoas com cartão de Bolsa Família, que ele está tirando o pobrezinho da miséria. Então, esse Lula aqui é o falso, é o que a imprensa pinta. O que eu mostrei para vocês aqui não é nem 1% do que é o Lula.